Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 28 de abril de 2021, quarta-feira, quarta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e temos no rito da celebração o ofício do dia, antífona da entrada. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Salmo 17, versículo 50, 21, versículo 23. Oração do dia. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que ensejam pelas riquezas que prometestes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 24 a 13 e o quinto A. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Paulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Paulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 67, versículos do 2º ao 3º, 5º, 6º, 8º, refrão é o 4º, versículo 4. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos: as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida.
João capítulo 8, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. E-mail santini@novalianca.com.br. Eu vim como luz. João 12, versículos de 44 a 50. O terrível drama da humanidade transparece logo no prólogo do Evangelho de São João. Diz: O Verbo era luz verdadeira. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Vou repetir. O Verbo era luz verdadeira. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. É a história humana de uma terrível recusa, uma fatal opção pelas trevas e pela morte definitiva. A morte eterna. E seria muito cômodo para nós aplicar esta recusa apenas ao povo que viveu no tempo de Jesus, como se também nós não estivéssemos sujeitos ao mesmo risco. Pelo contrário, depois de 20 séculos de cristianismo, nós realmente conhecemos melhor do que eles o caminho a ser trilhado. Por isso mesmo, nossa eventual rejeição da luz que o Pai nos oferece em Jesus seria muito mais grave. Diante de Deus, nossa responsabilidade haveria de ser muito mais séria. Um pregador famoso lembrava que as casas noturnas usam luz negra em seus ambientes exatamente para que o mal ali praticado e o clima de licenciosidade não venham à luz. Nota-se bem evidente a opção pelas trevas. Pelo mesmo motivo, os malfeitores quebram as lâmpadas das ruas, querem liberdade para praticar o mal sem serem identificados e penalizados. Mas há formas ainda mais refinadas de optar pelas trevas. Contestar o ensino do magistério eclesial, deliciar-se com a leitura de livros que caluniam a Igreja de Jesus. Aí está a recusa da luz. Assistir a programas de televisão que zombam dos bons costumes e fazem propaganda da libertinagem, dando audiência à catequese dos pagãos, eis a opção pelas trevas. Apoiar lideranças políticas claramente indiferentes à situação do povo, explorar a mão de obra dos empregados, desviar as verbas do governo, corromper seus funcionários, aí está o dedo do príncipe das trevas. O cristão opta definitivamente pela luz. O cristão opta pela luz.
e não se limita a estacionar em uma linha limítrofe próxima ao país das sombras. Antes, se esforça por mergulhar na luz, mais e mais, identificando-se pouco a pouco com o modelo luminoso de seu mestre, que veio como luz ao mundo. Estar na luz é amar. São João alerta. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, jaz ainda nas trevas. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 9. Que passos eu devo dar em meu dia a dia para me afastar em definitivo de um mundo de trevas? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é minha luz e minha salvação. Salmo 27, versículo 1. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar livremente tudo que está nos meus endereços eletrônicos. Utilizem para a evangelização. Queremos salvar mais almas. No mundo secularizado, no mundo de tantas profanações, precisamos salvar as pessoas. Vamos evangelizar. Utilizem meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Utilizem o conteúdo para divulgação da palavra de Deus. Vamos procurar salvar os nossos irmãos perdidos. Nós temos a expectativa de que Jesus vai nos salvar no último dia. Mas vemos muitas situações em que há pessoas transgredindo sobremaneira os mandamentos de Cristo. Por isso, vale a pena fazermos esse trabalho de anunciação da palavra, de incutir na cabeça dessas pessoas que existe a vida eterna e que ela virá no retorno de Jesus. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Ele é um padre formado pela Congregação do Santíssimo Redentor, portanto, ele é redentorista, um padre religioso, missionário. Da minha parte, como eu já disse, podem utilizar livremente, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos ao santo do dia. 28 de abril é dia de São Pedro Chanel. Lembramos hoje a vida do grande missionário São Pedro Chanel. Nascido em Cuet, em 1803, de uma família do campo, Pedro Chanel fez sacerdote da diocese de Turim. Desde o seminário, Pedro se encantava com a leitura sobre missões. Respondendo ao apelo de Deus, entrou para a Sociedade de Maria. Foi evangelizar as regiões e ilhas da Oceania, Atlântico e Pacífico. Em 1837, partiu em companhia de um confrade leigo para Futuna, uma pequena ilha no Oceano Pacífico, no arquipélago de Tonga. Chegou a conseguir a simpatia dos mais jovens pela sua doutrina e pela sua presença pessoal. Por outro lado, levantou a hostilidade dos mais velhos, ciosos de suas tradições e costumes, ameaçados pelo sacerdote branco. Nessa ilha, a guerra estava tomando conta do povo, que estava dividido por duas tribos. Avisado pelos amigos do risco que corria e para que deixasse a ilha, São Pedro Chanel ignorou o aviso e decidiu permanecer e continuar a pregação. Foi morto a golpes de tacape no dia 28 de abril de 1841. Seu sacrifício não foi em vão. A semente de sua pregação germinou e todos os habitantes acolheram o cristianismo. São Pedro Maria Chanel foi declarado padroeiro da Oceania em 1954. Reflexão. A vocação missionária faz parte da vida da Igreja. Seja a missão cotidiana ou a missão entre os povos, todo cristão é convidado a levar a boa nova de Jesus Cristo para além dos limites de sua comunidade. Pedro Chanel foi envolvido pelo amor a Jesus Cristo e quis colocar sua vida a serviço do Evangelho.
O exemplo deste santo nos leve também a viver uma vida de justiça e fraternidade. Oração. Rezemos. Ó Deus de admirável providência, no mártir São Pedro Maria Chanel destes ao vosso povo pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Creia, acredite. Se for para o seu bem, Deus vai te atender. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os cristãos evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, somos todos irmãos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade. É o que nós esperamos. Para isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente, para que nessa volta de Jesus, ele nos encontre reconciliados com Deus. Shalom Adonai. São Pedro Chanel, rogai por nós. Olha que bonita foto do Papa Emérito Bento XVI com crianças. Bento XVI, rogai por nós.